Quando nós reconhecemos o tamanho do impacto, da força de uma situação na nossa vida, aquela compreensão sobre a força daquele impacto em nós, o quanto aquilo nos afeta ou nos afetou, esse simples ato corajoso de olhar de frente para a situação volta a liberar a nossa energia que ali ficou contida. Esse é o assunto que eu vou trabalhar hoje com vocês. Eu criei uma historinha, um conto que fala do quanto encontros inusitados afetam a nossa história e podem até criar uma nova linha de tempo na nossa vida. O que é linha de tempo? Linha de tempo é um novo destino. Quando a gente se deixa envolver por determinadas situações, aquelas situações sublinham, dão um tom para a nossa vida que pode mudar a direção do nosso olhar. Então, esse é o tema que eu vou trabalhar com vocês. O quanto os afetos afetam os nossos sentimentos e principalmente a nossa potência criativa. Exatamente. Nessa potência criativa, a gente está falando da força vital que nos liga à vida, que nos liga aos acontecimentos. Então, se permitir reconhecer o quanto aquela situação nos afetou ou ainda afeta é uma maneira de respirar e movimentar-se em direção a esse novo fluxo vital. Então, tem uma história que é muito interessante. Eu vou contar essa história, que é um fato, mas eu vou contar como um conto. Como se fosse, assim, uma história de personagens fictícios, mas foi real. E aí eu botei assim, afetos que atravessam o tempo. Então, começar. Queridos ouvintes, eu vou contar uma história que vai ajudar a entender o poder dos afetos. A personagem da nossa história é a Anitta. E aí, através do que aconteceu com a Anitta, a gente vai entender como os afetos se formam, como eles se sustentam e atravessam vidas, atravessam décadas. Mesmo quando a gente não está fisicamente próximo daquele ou daquela que nos afetou. Imaginem uma menina chamada Nita. Imaginem que essa menina, ela habita no universo interior da Anitta, uma linda mulher que estava passando férias na Bahia. E a Anitta estava vivendo um momento de profundas transformações. Ela estava se separando,
depois de um longo relacionamento. E nesse meio tempo, a mãe da Anitta adoeceu e teve que passar por uma cirurgia. E para se recuperar dessa cirurgia, sua mãe e a Anitta foram para o litoral baiano. Era um dia de sol intenso, areia quente sobre os pés, pequenas piscinas de água morna natural formadas entre as rochas do mar e o mar que ali batia e deixava suaves lembranças da sua presença naquelas pedras. E aquela presença do mar formava pequenas piscinas de água azul, morninha, quentinha, porque o sol era muito forte. Ali naquele instante, sentada numa daquelas piscinas de água morninha, a Anitta começa a lembrar da sua menina interior, que adorava as piscinas formadas pelo mar, as piscinas que o mar, quando ele vinha forte para a beira, ele deixava piscinas, principalmente quando a bandeira era preta. Então o mar subia, fazia buracos nas areias e deixava aquelas piscininhas no mar. O pai da Anitta, quando ela era pequena, adorava pescar. E ela ia junto pescar com o pai. Mas ela só pescava, assim, catava marisco e adorava ficar nessas piscinas de água bem quentinha. O pai não gostava muito, dizia que aquelas águas eram sujas, mas ela não dava bola, ela adorava aquela água quentinha. E ali naquele momento, Anitta, já uma linda mulher, ficava com as piscinas das rochas, naquela água quentinha. E naquele instante, era como se ela convidasse a sua menina interior para vir para aquelas piscinas junto com ela. E aí ela sentia a presença da sua menina, o cuidado, uma força silenciosa do mundo ao seu redor. Algo que despertava nela grande ternura. E naquele momento que ela está naquela piscina, lembrando das cenas infantis, a maré começa a subir, pois é quase 1h da tarde. E ela começa a notar que aquelas piscinas já não estão mais tão quentinhas. Elas começam a ficar frias, porque a água do mar é fria. E não dava tempo para o sol aquecer, porque a maré estava subindo. E aí ela sai daquela piscina, mas ainda tomada pelas memórias da sua menina interior. E senta ao lado da sua mãe no guarda-sol, que, como vocês bem sabem, está se recuperando de uma cirurgia. E a sua mãe a convida a beber uma deliciosa água de coco. E ali ela está saboreando essa água de coco, bem refrescante, aquele calor. E o que ela vê naquela hora? Uma linda tartaruga. E ela, encantada com aquela imagem daquela tartaruga na onda, ela mostra para a mãe, e a mãe olha, mas acha bonito, mas fica ali no seu sol. E ela vai para o mar. Ela se aproxima do mar. E nisso a senhora que está ao lado do guarda-sol, que também está prestando atenção na tartaruga, quer ir junto com ela. E as duas vão. E a maré sobe.
E quando as duas se veem, estão quase se afogando naquela onda do mar. E aí surge o filho da senhora, pega a senhora, a leva, e vem o salva-vidas e pega a Anitta e a leva. E quando a Anitta está saindo do mar, ela percebe a presença do filho daquela senhora. Um homem alto, bonito. E ele percebe a Anitta saindo do mar também. E ele consegue, com um olhar profundo, percebê-la. E ela se sente percebida. E naquela hora, meio menina, meio mulher, ela volta para a beira do mar. E ali eles começam a conversar. Ele foi afetado por ela foi afetada por ele. Um afeto tão profundo, de um impacto tão profundo, que gerou nos dois um relacionamento que se estendeu por mais de 2 décadas na vida deles, sem nunca mais se verem. Essa é a força do afeto. E então, o que o afeto faz? Quando o afeto é silencioso e profundo, nenhum toque, nenhuma palavra, apenas olhares. Mas naquele instante algo acontece. Um afeto silencioso, profundo, capaz de atravessar décadas, mesmo separados pelo tempo e pela distância. Ensinamento sobre o afeto. Afeto é presença. Afeto atravessa o tempo. Afeto integra o passado e presente. Afeto cria vínculos. Por quê? Porque se o afeto é bom, é quente, a recordação traz a vida que nele encerra, que nele habita, não encerra. Algo que te afetou e que te fez bem, como aquelas lagoinhas de mar quentinho na infância, como o olhar de um homem na vida adulta. Isso afeta o teu mundo. E o afeto dessa natureza cria asas na tua imaginação, cria asas na tua força criativa. Isso traz força, sustentação. Afeto, portanto, é aprender a reconhecer a existência dos afetos silenciosos que já existem ao teu redor. Eles são como fios invisíveis que sustentam relações, transformam memórias e permitem que a vida floresça. Como o lótus que nasce na lama, transformam dor em brilho, presença em amor. E Ana, e os afetos que nos causam angústia, que nos aprisionam, que brotam de situações mal resolvidas, de intenções escusas, de um clima tenso, onde tudo que é dito é usado para defesa, para ataque. Esses afetos, eles podem te derrubar, ou eles podem te levar para um estado de desenvolvimento de uma força interior.
E aí é interessante que no livro Mulheres Correm com os Lobos, Clarice Lispector fala: quando você passa por situações que te afetam, Clarice Lispector não, Clarice Pinkola Stess. Clarice Lispector também fala nos seus livros sobre a mulher oprimida, sobre a mulher que não tem espaço para ser. Mas Clarice Pinkola Stess, ela dá as dicas de como lidar com isso. Então ela diz que quando algo nos afeta e nos oprime, é bom dar um tempo, é bom colocar de férias, deixar ali naquele campo, aquilo é exaustivo, não fica fuçando naquilo. O perdão a si, por se permitir sintonizar e se afetar por aquilo, ele vem depois desse tempo de férias daquilo ali. Tem situações que são desagradáveis e que cedo ou tarde tu vai ter que encará-las, enfrentá-las. Não adianta dizer isso, eu não quero saber. Vai ter que saber, vai ter que lidar com aquilo. Principalmente se são situações afetivas de ordem familiar. Então, não dá para isolar um familiar. Tu consegue por um tempo, mas não por todo o tempo. E vai chegar o dia que tu vai ter que enfrentar aquela situação de frente. Mas deixa ela ali, na caixinha da espera. Porque o que acontece na caixinha da espera, Ana? Na caixinha da espera tem um fluxo. Porque tudo que está dentro da gente está vivo, está pleno de energia. Deixa na caixinha da espera para que essa energia vital, transformadora, criativa, modele aquilo ali, sem que passe pela tua intenção, sem que passe pela tua consciência. Deixa lá. Tu sabe que está lá. E tu vai dormir, tu vai sonhar com aquilo, tu vai elaborar aquilo. Como os índios diziam, os índios das nações Guarani, das grandes nações, eles diziam: quando tu não sabe como resolver uma situação, deixa ela dormindo em ti. Deixa que o caldeirão do teu subconsciente, da tua força criativa, trabalhe nos níveis profundos do teu ser. E pode acreditar, se a vida te trouxe aquela situação de novo, é porque a vida quer que tu te transforme através daquilo. Ela quer que tu faça uma releitura daquilo, que tu te fortaleça com aquilo, não que tu te fragilize. A fragilidade vem da nossa capacidade, da nossa falta de capacidade de deixar as coisas descansar dentro da gente. Isso não é reprimir. Quer ver um exemplo de deixar descansar e reprimir? E oprimir dentro de si, recalcar? Por exemplo, uma situação de uma pessoa que tu não gostou, tu entrou em contato com ela, ela não te deu retorno, ou te deu um retorno insuficiente. Aí tu diz assim, não, vai ver que ela não me deu retorno, porque ela estava muito ocupada. Foi isso, foi por causa disso que ela não falou comigo, não conversou comigo. Aí o Freud dizia para nós, não justifica. Olha porque aquilo te causou. Ai, nossa, aquilo me causou uma situação, assim, me deu uma apreensão, sabe? Meu Deus, o que vem aí, né? Será que eu vou conseguir lidar com isso aí? Aí, coloca na caixinha. Coloca no caldeirão da criatividade. Dá tempo para ti. Dá tempo. Dá tempo porque daí a tua
teu comprometimento contigo mesmo, teu comprometimento com o teu plano evolutivo vai gerar uma resposta à altura que mantém o teu grau de autorrealização, o teu grau de autenticidade e o teu grau de conexão com o teu compromisso de ser cada dia melhor do que o dia anterior. Muito obrigada pela atenção. Se gostou, curta, comenta, compartilha, para que esta ideia possa alcançar o maior número de pessoas. Muito obrigada pela atenção.